do futebol goiano, um grande abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. Vamos a partir de agora fazer aí um prognóstico, né, para o jogo desta noite entre Vila Nova e CRB no estádio Serra Dourada. O Vila Nova, jogo válido pela 24ª rodada. Vila Nova está na 17ª colocação, ou seja, dentro da zona do rebaixamento. E o CRB está na 4ª posição, dentro do G4, né? São momentos muito distintos para essas duas equipes. O CRB no sonho de chegar pela primeira vez à Série A e o Vila Nova tentando fugir desta zona lá embaixo. Antes de a gente entrar especificamente no jogo de hoje, vamos mostrar um pouquinho da história do jogo entre Vila Nova e CRB. Aí está o retrospecto: 19 jogos, 10 vitórias do Vila Nova, 5 vitórias do CRB, 27 gols goianos, 18 gols alagoanos. As duas equipes empataram 4 vezes. Vou pegar aqui para vocês agora qual é o retrospecto dentro de Goiânia. O Vila Nova que tem uma vantagem muito boa sobre a equipe alagoana. Vamos pegar aqui somente os jogos dentro de Goiânia, que é a cidade que recebe este confronto, né, desta terça-feira. Olha só, em Goiânia foram 10 jogos, 5 vitórias do Vila, 3 vitórias do CRB e 2 empates. O Vila acaba tendo uma vantagem maior, né, no retrospecto geral do que somente aqui na cidade de Goiânia. Ainda assim, o Vila tem vantagem também aqui em Goiânia. Essas duas equipes são dois tradicionais adversários na Série B do Campeonato Brasileiro. E por que eu digo isso? Todos esses 19 jogos entre Vila e CRB foram válidos pela Série B. Essa disputa entre eles começou em 1997. No estádio Serra Dourada, o Vila Nova venceu o CRB por 2-1 no dia 13 de agosto daquele ano. Em 2019, jogo válido pelo primeiro turno desta Série B, empate por 1-1 lá no Rei Pelé no dia 24 de maio. Um fato interessante: nas últimas 11 partidas entre Vila Nova e CRB, Vila Nova tem uma vantagem muito grande. Vila perdeu apenas uma vez para o time alagoano, ganhou 8 e empatou 2. Então, nesse histórico recente, a vantagem do Vila sobre o CRB ela é ainda maior. Vamos lembrar aqui essa vitória de 1997, que foi a primeira vitória do Vila sobre o CRB. O jogo foi pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano. Vila Nova comandado por João Francisco, lendário João Francisco. O time colorado jogou com Humberto, Moisés, Vladimir, André e Paulo César Jabuticaba, improvisado, né, na lateral esquerda. Mona, Tim, Baiano e Sabino, que saiu para a entrada do Fabinho. Júlio César, depois Valdeni, Ciro, depois Jorginho. Os 2 gols colorados, né, ou do Colorado goiano, né, porque as duas equipes são coloradas, foram marcados pelo meia Sabino. O Zé do Carmo, aquele mesmo que jogou pelo Vasco da Gama, foi quem descontou para a equipe alagoana. Esse jogo aconteceu no dia 13 de agosto de 1997, no estádio Serra Dourada. Então, nós podemos acompanhar aí um pouquinho dessa história do jogo entre Vila Nova e CRB. Hoje será aí o 20º capítulo, né, deste confronto entre as duas equipes. E é deste capítulo, deste novo capítulo dessa história, que vamos tratar a partir de agora. O jogo ele marca um confronto, além de ser um jogo entre uma equipe que está no G4 e uma equipe que está no Z4, ele tem uma outra curiosidade. O Vila Nova é o pior mandante da Série B. Ganhou apenas 8 pontos. Olha só, para você ver, apenas 8 pontos o Vila Nova ganhou. É a equipe aí de pior desempenho. Do outro lado
está o CRB, que é a equipe de melhor desempenho como mandante. O CRB ganhou 22 pontos fora de casa. Em 11 jogos, né, que a equipe alagoana jogou fora de Maceió, ganhou 7. Então, isso já demonstra o que é que o Vila tem pela frente. Todos os dados, né, os números, eles indicam um favoritismo do CRB. É uma equipe que está muito melhor do que o Vila na competição. É uma equipe que fora de casa é muito eficiente, enquanto o Vila Nova, jogando aqui em Goiânia, é uma equipe de um desempenho muito ruim, né? O Vila Nova só está no Z4 por conta de o seu desempenho fraquíssimo aqui dentro de Goiânia, com apenas uma vitória até este momento, que foi aquela contra o São Bento. Mais uma vez, né, porque o Vila já vem tentando isso há muito tempo, o time goiano vai tentar a segunda vitória dentro do estádio Serra Dourada. Para o jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo vai mexer no seu time novamente. Lógico que isso não está confirmado oficialmente, né, mas os repórteres vão conseguindo as informações. Patrick, o zagueiro Patrick Marcelino, deve ganhar a posição do Diego Jussani. Considero que é boa essa modificação. É preciso o Vila testar algo diferente. Quero até ver se o Patrick vai jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, mas gostaria que fosse pelo lado esquerdo, até para que o Wesley Matos retorne à condição de zagueiro central, pois como quarto zagueiro, o Wesley Matos não conseguiu até agora ter um bom desempenho com a camisa do Vila. Uma outra modificação, o Marcelo Cabo deve desmanchar aquele trio de volantes que ele havia utilizado nos 2 últimos jogos. Com isso, o Gaston, que vinha jogando como volante, deve ser deslocado para a lateral esquerda, com o Romário deixando a equipe, e o Ramon, né, deve começar jogando ao lado do Edinho, na cabeça da área. Já o Tinga sai da equipe, ele que era o outro volante, para a entrada do Maílson. Então o Vila Nova deve voltar a ter um trio ofensivo. Com isso, o time colorado deve jogar com Rafael Santos, Jefferson, Wesley, Patrick e Gaston, Edinho, Ramon e Alain Mineiro, Robinho, provavelmente é o Maílson que vai jogar aqui pelo lado direito, né? Maílson, Gustavo Henrique e Robinho. É uma formação convencional, né? O Vila já utilizou essa formação por muito tempo, com 2 volantes, depois uma linha de 3 e um atacante isolado. Pelo menos 80% das equipes brasileiras jogam deste tipo. O que eu penso que é motivo para preocupação é que o Vila, assim, lógico que você deve colocar a sua equipe para jogar conforme o adversário, você precisa conseguir se adaptar ao jogo, se é um jogo fora, se é um jogo em casa, se o adversário tem uma característica de sair para cima ou de esperar, você precisa ir procurando, né, um encaixe que você entende que vai fazer com que sua equipe supere a outra. O que eu não acho que é preocupante no Vila é, primeiro, o Vila não adquiriu um padrão de jogo. Nós estamos no dia 24 de setembro, né? Faltam 3 meses para acabar o ano praticamente, e o Vila Nova não tem um padrão de jogo ainda. Você procura no Vila e não encontra uma característica. Qual é a característica do time do Vila? Ninguém sabe, porque em um jogo é de um tipo, em um jogo é de outro. Nos 2 últimos jogos, o Vila Nova tentou esperar o adversário e jogar no contra-ataque. Conseguiu vencer a Ponte assim e utilizou esse esquema por 20 minutos contra o Botafogo até tomar o primeiro gol. A partir dali, e não tinha mais como manter mesmo esse esquema, porque o Vila precisava ir de qualquer maneira à busca do resultado, porque estava perdendo o jogo. Vai agora contra o CRB. Marcelo Cabo, por essa formação, já dá indícios de um time mais ofensivo, de um time que vai buscar o jogo. E vejo essa estratégia como muito arriscada, porque o Vila, apenas um jogo em que o Vila conseguiu propor o jogo e vencer, que foi contra a equipe do São Bento. Todas as outras vitórias do Vila, as 4 vitórias conquistadas fora de casa, contra o Brasil de Pelotas, contra o Guarani,
Contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra a Ponte Preta, o Vila Nova esperou esses adversários. Esperou, saiu no contra-ataque e venceu o jogo. Por quê? Porque este foi o único método, a única forma de jogo que o Vila conseguiu ter algum resultado nesta temporada, nesta Série B. O Vila Nova não conseguiu ir para cima do adversário, pressioná-lo e vencer os jogos, né? O time não conseguiu exercer essa característica com eficiência. Em muitos jogos o Vila tentou, o Vila até fez isso, mas não teve sucesso, não conseguiu vitórias. Então, imagino que já era hora do Marcelo Cabo adotar essa postura reativa. O Vila Nova é, neste momento, devido aos números, uma das piores equipes da competição. Então, como é que você vai colocar um time desse para sair jogando para cima de um adversário perigosíssimo fora de casa como é o CRB? O CRB ganhou fora de casa do Atlético, ganhou fora de casa do Coritiba e de outros adversários, mas só estou citando aqui dois times que fazem campanhas muito boas, e ele conseguiu com a sua estratégia vencer. Então é um time muito perigoso. E se o Vila sai para cima, o que é que o Vila vai proporcionar ao CRB? É exatamente o jogo que o CRB quer, porque o CRB é um time reativo. Ele recua suas duas linhas de 4, não tem problema em sofrer, consegue ser bombardeado e ainda assim quase sempre não tomar o gol, e aí no contra-ataque o CRB mata o jogo. Desta forma, o CRB já conquistou 22 pontos fora de casa, ou seja, o CRB pontuou mais fora de casa do que em Maceió. Então eu penso que o Marcelo Cabo está adotando uma estratégia que vai favorecer o CRB, pois vai permitir que o CRB jogue dentro da sua característica. E essa característica até agora é muito vitoriosa. Penso eu, na minha humilde opinião, de que o Vila poderia deixar o CRB desconfortável. Dá a bola para o CRB. Obrigue o CRB a jogar. E aí o Vila... Porque quando o Vila fizer isso, o CRB vai fugir totalmente da sua característica, especialmente jogando fora de casa. E aí o Vila Nova poderia, talvez, naquela estratégia em que ele conseguiu a maioria dos pontos, conseguir finalmente uma outra vitória jogando aqui em Goiânia. Mas vamos esperar o jogo começar, né, até para a gente ter certeza de que será essa mesma estratégia do Marcelo Cabo, pois ninguém mais vê treinos. Então tem que esperar a hora do jogo para a gente ter uma noção real de como será o posicionamento. A questão da escalação do Vila, é muito difícil no Vila hoje você brigar por escalação, até porque poucos jogadores têm conseguido manter uma regularidade boa, né? Mas gostei da entrada do Patrick, acho que o deslocamento do Gaston para a lateral esquerda também é bom. E lá na frente joga o Alan Mineiro e os três atacantes que mais deram resultado até agora. Não foram grandes resultados, mas foram aqueles mais eficientes durante a temporada: Maílson, Gustavo Henrique e Robinho. Além dessa questão tática, o Vila Nova precisa ter um choque de personalidade. Ter coragem de jogar dentro de Goiânia, porque falta isso também. Além da estratégia, muitas das vezes equivocada, o Vila sofre com falta de personalidade, né? Não tem uma personalidade forte para jogar. Porque jogar dentro de casa, além de tudo, é uma imposição. Você se impor perante o seu adversário por você estar dentro da sua casa, por você ter mais coragem dentro da sua casa. O Vila Nova tem sido um visitante muito agradável, né, um mandante muito agradável para as equipes que o visitam aqui em Goiânia. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês. Boa sorte ao Tigrão logo mais diante da equipe do CRB. Depois eu volto com um vídeo com a minha análise do que foi este jogo aqui no estádio Serra Dourada. Um abraço a todos e até a próxima.